E a minha conversa de hoje é com o ganhador do Prêmio Jabuti de melhor livro infantil do ano. É o Otávio Júnior e o livro é esse aqui, Da Minha Janela, que ele escreveu e foi maravilhosamente ilustrado pela Vanina Starkov. Bom, agora que eu estou aqui do seu lado, Otávio, parabéns pelo livro, maravilhoso o trabalho, viu? Bom, muito obrigado aí pelas felicitações, né? E, Marcelo, você sabe que sou muito grato a você, né, inicialmente, aí por ter acompanhado a minha trajetória bem lá atrás, bem no início das minhas aspirações literárias, né? Nós ficamos, se não me engano, quase que por uma semana, você adentrando o meu projeto literário, na época ele era 10 Lê a Favela, né? Você circulando pela minha comunidade, conhecendo a minha família. Foi aí que nasceu, né, O Livreiro do Alemão, que é o meu primeiro livro. Eu costumo dizer que O Livreiro do Alemão foi e continua sendo um passaporte, né? Foi um passaporte para meus voos literários, né? Tudo começou brilhantemente com a publicação do Livreiro do Alemão, né? E as nossas favelas, dos Complexo da Penha e Complexo do Alemão, tem muito orgulho, né, desse livro e desse título, né, que é um título bastante emblemático. E você sabe muito bem, assim, eu também não sei se você sabe, se tem essa dimensão, que o Livreiro do Alemão ele virou quase que um sobrenome, né? Era muito engraçado que quando eu chegava nos eventos literários, né, logo no início, as pessoas não falavam Otávio Júnior. Não apresentava, é o Otávio Júnior que vai apresentar, sabe, vai fazer a palestra. Não, é o Livreiro do Alemão. Chegou o Livreiro do Alemão. Então, meu amigo, sou muito grato aí por tudo. Então, deixa eu explicar para quem está nos vendo aqui, que em 2010 eu procurei o Otávio, né? Eu comecei a ler reportagens nos jornais sobre o maravilhoso trabalho que ele fazia dentro da comunidade dele, de incentivo à leitura, né? Que era o Ler é 10, Leia a Favela, era o nome, né? E aí eu falei para o Otávio que eu achava o trabalho muito bonito, que poderia ser contado em forma de livro. E aí eu falei, bom, eu queria conhecer o seu trabalho, né? Conhecer como que funciona. E aí ele me convidou de fato, nós passamos alguns dias juntos. Ele me apresentou a casa dele, a família, nós circulamos bastante. Era o Morro do Caracol, né, Otávio? Que Caracol, sim, Complexo da Penha, sim, isso mesmo, né? E esse morro é vizinho ao Complexo do Alemão, também em alguns momentos também nós circulamos pelo Complexo do Alemão. Assim, foram dias assim incríveis, né? Dias de resgate de uma memória afetiva, não somente ali das ações que eu desenvolvia naquele momento, porém desde o início ali da minha trajetória como leitor, né? Ali o meu primeiro contato com o livro, enfim, foi super incrível assim resgatar a memória do Otávio Júnior como morador da favela, como um sonhador, né? E aí saiu, então, né, o Livreiro do Alemão, foi o primeiro livro do Otávio. Eu tive a honra de ser o editor desse livro que foi traduzido já em outras línguas para fora do Brasil, inclusive a tradução francesa concorreu ao Jabuti também. No ano passado, sim. Ficou perto o ano passado. Sim, eu falo para as pessoas assim que foi muito legal assim, no primeiro momento ser indicado ao Jabuti, né, ser finalista e ter ganho, mas bom, não foi nenhuma novidade assim, que no ano passado eu já tinha sido finalista, né, na verdade, a tradução francesa do Livreiro tinha sido finalista, né, então foi muito incrível assim, pelo segundo ano assim, ser finalista do Jabuti, né? Muito Bateu legal. na trave. Ano passado bateu na trave. E, Otávio, quando eu visitei você, né, o Livreiro do Alemão de 2011, e eu estive com você em 2010, né, você mostrou sua casa, e já que você está falando aqui, né, o Da Minha Janela, que é o seu livro ganhador, eu lembro que na visita que eu fiz na sua casa, né, e lembro da janela, eu lembro direitinho de tudo,
você me mostrou umas marcas de bala, né, dentro do seu quarto, né? E a gente falando assim, poxa, então a janela é só o ponto de entrada da violência, é só bala perdida o que acha, e você mostrou não, você mostrou um lado colorido, bonito da sua janela. Conta como foi a criação desse livro, assim, da ideia a ele ficar pronto. Nossa, que legal, Marcelo, relembrar essas, esses momentos, né? Como eu disse, foram momentos assim totalmente incríveis, né? Cara, e realmente foi o que aconteceu, né? Eu te mostrei ali algumas marcas assim de tiro, né? Que entraram na minha janela, né? Pela minha janela, né? E eu sempre me conectei muito assim com as janelas, né? Sobretudo no primeiro momento com a janela da casa dos meus pais e depois com a janela das casas que eu visitava, né? Por muitos anos eu visitei muitas casas em muitas comunidades dos complexos da Penha, complexo alemão, inicialmente, então eu me conectava com a comunidade, né, das outras pessoas via janela, né? E o da minha janela ele nasceu também muito por conta de uma, digamos, visão do meu filho, né? Eu tenho um filho que agora tem 12 anos, o João Vitor, e quando ele era muito pequeno, tinha mais ou menos 4 anos, ele olhou pela nossa janela e viu a Igreja da Penha ali e falou: papai, 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 eu quero ir no Castelo Encantado. E eu fiquei com aquela fala dele assim por alguns anos na cabeça, né? Com aquela visão dele infantil, com aquela ligado ao imaginário, né? De eu quero ir no Castelo Encantado. Eu falei, nossa, na cabeça dele a Igreja da Penha é um castelo encantado, né? E quando criança também, a Igreja da Penha ela me trazia assim uma mística assim muito grande em relação à questão da arquitetura, né? Em relação à curiosidade, né? Por você é um dos mestres dessas questões ligadas à curiosidade, né, cara? O seu Guia dos Curiosos é totalmente incrível, assim. Eu sou muito apaixonado pelo Guia dos Curiosos, né? Então, assim, da minha janela também eu me despertava a curiosidade, assim, de ter ali a Igreja da Penha no alto de uma pedra, né? Então, eu me conectei, assim, com o que eu via da minha janela e com o que ele falou, né? E em 2017 eu decidi escrever, né, sobre o que o meu filho tinha dito, o seu imaginário infantil, e também o que eu imaginava quando criança, e conectando com as muitas janelas de muitas favelas que eu já tinha percorrido, tanto na Penha, no Alemão e em outros lugares, em outras favelas do Rio de Janeiro. Eu sempre circulei por muitas favelas do Rio de Janeiro, né? E a minha ideia também era conectar todas essas favelas em uma só, né? Porque infelizmente aqui no Rio de Janeiro muitas favelas elas são de certa forma divididas, né? E às vezes pessoas de um território não podem ir para outro território, né? E eu acho isso muito ruim, né? Então o meu sonho sempre foi unificar todas as favelas, né? E eu pude realizar esse sonho de unificar as favelas via literatura, né? Via o da minha janela, eu me conectei um pouquinho assim com visões de outras janelas de outras favelas, por exemplo, aí tem uma conexão muito grande com o mar, né? E muitas favelas do Rio de Janeiro, elas têm uma conexão grande com o mar, né? Muitas pessoas, elas abrem as suas janelas e veem o mar ali, as pessoas da Rocinha, do Vidigal, né? Do Chapéu Mangueira, do Morro dos Tabajaras, né? Do Pavãozinho, sabe? Elas abrem as suas janelas e já se conectam assim com o mar, né? As crianças ali do Morro da Mangueira, da escola de samba, da grande escola de samba Mangueira, as crianças do Morro do Macaco, ali dos morros da Grande Tijuca, elas abrem as suas janelas e se conectam com o Maracanã, né? E quantas delas, assim, elas sonham em jogar no Maracanã, né? Eu já estive na favela da Mangueira em dia de jogo, né? E o Maracanã ele fica todo iluminado, todo colorido. Então, eu me conectei assim com aquelas visões, né? E me conectei também a sua fala, ela traz assim um resgate, né? Da minha memória afetiva, né? De muitas das vezes assim de terem confrontos e eu
olhar da janela para ver e se as pessoas estavam bem, o que estava acontecendo, né? E me conectou também a muitas das vezes, assim, quando tinham confrontos nas favelas, e eu olhava assim da janela e via as ruas vazias, né? E me conectou com uma situação que me deixa muito triste, né? E acho que muitas outras pessoas também, muitas crianças, né? O caso das crianças que não podem ir para a escola por conta dos confrontos, né? Então eu me conectei com essas questões positivas, né? Com essa positividade, e também eu fiz um contraponto, né? Dessa visão da janela ligada, infelizmente, à violência, né, e ao desejo de paz, né, das pessoas quererem paz, olharem pelas suas janelas e verem as ruas vazias, o campinho de futebol vazio, né. Então eu fiz esse contraponto também, né, do que é visto dessa janela, né. E eu trago também a janela como um portal assim de sonhos, um portal de realizações, um portal de desejo de mudança, né. E Otávio, você consegue fazer ainda os projetos de leitura dentro da comunidade? Ainda dá para fazer? Tem alguém fazendo? O que aconteceu com esse projeto que você faz ou fazia? Eu preciso me atualizar com você. Sim, consigo sim. Na verdade, agora assim com muitos aliados, né? Na verdade, a gente já tinha muitos aliados, né? Porque, como você percebeu, a nossa metodologia, né, era, de certa forma, levar a, a arte literária, os múltiplos projetos que já estavam estabelecidos, né, ali na favela, projetos de balé, de dança, de futebol, né, de artes marciais, né, de reforço escolar. Então, nós usamos essas estruturas para levar a literatura, né? E atualmente, né, com essa questão daí do isolamento social e com essa questão aí da quarentena, nós nos aliamos a um projeto e montamos um clube de leitura, né? As crianças, durante aí o isolamento social, né, durante a educação remota, elas tiveram contato com a literatura via esse clube, elas iam, né, na unidade escolar e retiravam 1, 2, 3 livros assim por semana, né, iam trocando, iam lendo com o seu núcleo familiar. Assim, foi uma situação totalmente incrível, né? Essa questão dessa reinvenção, né? E recentemente, né, eu participei de uma ação junto com o René Silva, né, o grande René Silva do Voz das Comunidades. Ele fez uma ação, a invasão de livros, né? Foi um contraponto àquela grande invasão, né? Nos complexos da Penha, complexo do Alemão. Você acompanhou bem um pouco desse acontecimento, né, das forças policiais, né, da Marinha, da Aeronáutica, né, do Exército. Eles fizeram aquela grande invasão ali nos complexos da Penha e complexo do Alemão, né, e fez 10 anos agora nesse último final, fez 10 anos agora no finalzinho de novembro, né. Então o René ele fez uma ação como se fosse um contraponto, né, porque nada mudou nesses 10 anos dessa ocupação. Não teve uma ocupação, digamos, efetiva, né, da segurança pública. Também, de uma maneira muito pior, né, não teve ações ligadas à cultura, à educação, ao empreendedorismo, à saúde, né, ações efetivas assim que pudessem mudar o histórico da favela, né. Então, brilhantemente assim foi organizada essa invasão de livros, né, foram doados, assim, na verdade, presenteados, as pessoas foram presenteadas com mais de 10 mil livros assim, espalhados pelos complexos da Penha e complexo do Alemão, né? E são essas ações assim pensadas estrategicamente que podem mudar um pouco desse contexto, né, da favela, né? Então, da minha janela eu trago a janela assim como um portal de transformação, né, das pessoas olharem, de certa forma, se conectarem com a transformação e pensarem de que forma que eu posso mudar, né, o meu ambiente, de que forma que eu posso mudar, né, ali a minha área, o meu local, né, como que eu posso fazer, né? Otávio, você, com os seus livros, você se tornou dentro da literatura um porta-voz de tudo isso que você está falando, né, dos desejos da comunidade. Então, o Livreiro do Alemão, da Minha Janela,
você ganhou esse título. Ao mesmo tempo, você diz aí com um pouco de tristeza que pouco se mudou. A gente está falando, né, de 10 anos que eu te conheço para esse prêmio agora, você falou, pouco se mudou. E você ainda está ansiando a paz, a tranquilidade. Você pensa, né, em sair, por exemplo, da comunidade, morar fora da comunidade? Esse é um sonho seu? Falar, eu desisto, não vai melhorar mesmo? Como é que é a tua cabeça nesse momento, né? Você é uma pessoa tão importante dentro da comunidade, mas falta força para continuar nessa luta? Não, eu não penso em sair do território, assim, pelo contrário, eu penso em continuar no território, né? Ou na comunidade, ou no bairro, assim, que eu tenho uma identificação muito grande, né? E eu acredito que eu vou ver as transformações ali, estando perto das pessoas, né? E vivendo no território, né? Mas, Marcelo, é um tanto quanto complicado, assim, porque eu até conheço assim alguns autores que escrevem também literatura periférica, né? Mas acho que literatura periférica infantil e juvenil eu não eu desconheço assim algum autor que escreva assim, sabe, debaixo de ouvindo tiros, ouvindo confrontos, né? Realmente assim eu desconheço assim, é uma realidade assim muito dura, assim, muito dura mesmo. Assim, recentemente eu fui sabatinado pelas meninas ali da Casa Tombada, né, pela Cristiane Rogério e tudo mais e tal. Cara, eu tava, assim, no espaço onde eu trabalho, em casa, né, e ali durante a sabatina, sabe, cara, elas ouviram, assim, sabe, tem isso registrado em vídeo, né, da gente conversando, assim, sabe, de repente estourando granada, de repente acontecendo confrontos, né, cara, é muito doido, assim, pô, assim, na minha cabeça, isso só muito doido, assim, Otávio, parece. eu lembro bem, a gente chegando na sua casa, tinha um sentinela numa mesa, assim, a 50 metros da porta da tua casa, com uma granada, né? Era o sentinela, porque a sua casa era bem no comecinho da subida do morro, e ele estava ali cuidando daquela entrada. E estava lá o sujeito com a mesa e uma granada. Eu nunca tinha visto uma granada tão de perto, né? Eu sei do que você está falando, né? Sim, sim, muito louco. Eu lembro bem, assim, sabe? Muito louco, assim, essa imagem, né, cara, de a gente tá falando, assim, cara, de Rio de Janeiro, a gente tá falando de uma das principais cidades do Brasil, uma das principais cidades do mundo, né, cara, que não tem uma guerra, assim, declarada, né, cara, não existe uma guerra, assim, tipo, oficialmente declarada, né, e em muitos territórios existem esse poder bélico, assim, que é um poder bélico, assim, que de certa forma me assusta. Assim, tem muitas pessoas, Marcelo, que já se acostumaram, né? Tem muitas pessoas que já se acostumaram, assim. Eu, de certa forma, não, assim, é muito estranho. Assim, para mim, sou muito estranho, né, cara, ter, né, e vivenciar e ser testemunho ocular do que acontece, do que ocorre. Assim, para mim, sou muito estranho, né, cara. Então, eu tenho muitos projetos, tenho muitos planos, assim, cara, para, de certa forma, usar a arma do conhecimento, a arma dos livros que é muito potente, né, para pensar numa transformação, numa revolução, né. Eu acredito que essa revolução ela vai acontecer por meio da educação, por meio da cultura, por meio do empreendedorismo e por meio da inovação, né? E essa transformação ela vai acontecer com pessoas que estão estabelecidas ali no território, né? Que já pensam essa questão do território já há algum tempo, né? E muito conectadas com as suas áreas, né? Nesses territórios tem pessoas assim incríveis, assim, sabe? Por exemplo, o próprio René Silva do Board das Comunidades, assim, é uma figura importantíssima, é uma cabeça assim tipo pensante muito incrível, né? Nós temos também o Raul Santiago, que é um grande ativista, né? A gente tem uma galera muito forte, muito potente também da área do empreendedorismo. Então, são essas pessoas que vão pensarem nas questões de transformações assim do território, né? E a minha conexão ela vem da literatura, né? Ela vem dessa questão muito ligada
à criatividade, muito ligada à questão de contar histórias, né? Então, assim, os meus projetos, eles são muito conectados com a literatura, né? Então, eu tenho diversos projetos que eu penso nessa questão dessa transformação e não penso em sair do território, né? Claro que eu penso, de certa forma, sair, né, simplesmente para estudar, para ver situações, assim, até mesmo fora do Brasil, né, e para trazer esses projetos assim de fora, né, e para me capacitar também fora e depois voltar assim para continuar com esse trabalho, que é um trabalho assim de anos, né. Agora eu, bom, pretendo continuar no território. Otávio, alguma vez o chefe do Morro falou: não, chama esse rapaz que está escrevendo aí, que eu quero saber quais são os planos literários dele. Teve alguma coisa assim na sua carreira literária? Não, não, isso nunca aconteceu. Assim, é claro que, por exemplo, eu, tecnicamente, como dizem aqui, tipo, no Rio de Janeiro e tudo mais, eu sou cria, né? Eu sou cria da área, né? Eu sou cria da favela. Então, de certa forma, eu posso, de certa forma, como muitas outras pessoas podem, circular pelo território, né? E é um trabalho já de muitos anos, né? Um trabalho de muitos anos. Então, as pessoas, elas sabem da veracidade do trabalho, né? Elas sabem também da importância desse trabalho e, de certa forma, também existe um orgulho, né? E cara, assim, imagina, eu sou da comunidade, eu moro na favela e continuo morando na favela, né, cara? E esse final de semana agora aconteceu uma coisa assim, tipo, que cara, eu, de certa forma, achei incrível, né? Na verdade, vem acontecendo algumas coisas assim, que eu tô achando assim, totalmente incrível, das pessoas, de certa forma, cara, imagina, assim, uma favela, um complexo de favelas, agora eles sabem, né, a importância do jabuti, né? Eles sabem o que é o jabuti e tudo mais e tal, cara. Então é muito louco isso, assim, cara. A partir do Otávio Júnior, ali as pessoas elas terem conhecimento do maior prêmio literário do Brasil, por conta de ter sido o vizinho que ganhou, por conta de. Entendeu? Isso é muito incrível. No final de semana agora, eu estive assim com meu filho, né? Nós fomos em uma cafeteria, sabe? Que tem ali no Complexo do Alemão, que é incrível, né? Que é o bistrô do Alemão. Eles servem café da manhã nos finais de semana, né? E aí, cara, você chegar no lugar, as pessoas reconhecerem, ali as pessoas do território do local te reconhecerem, e você sentar para tomar café ali com seu filho, as pessoas te aplaudirem, né, cara? E ali as pessoas não estavam aplaudindo o Otávio Júnior, estavam aplaudindo, cara, a vitória da favela, a literatura periférica, né, cara? E tem uma situação que acontece e que eu sou totalmente contra, né? Digamos que até mesmo virou um bordão, né? Virou um bordão, as pessoas falando, a favela venceu, né? A favela venceu. Não, na minha cabeça a favela não venceu ainda, né? De certa forma, quando algum favelado conquista um prêmio ou ascende financeiramente, tudo mais, ou adquire a questão da fama, usa esse bordão, a favela venceu. Na minha cabeça, a favela não venceu, não venceu, né? Eu venho lutando contra esse bordão, contra essa falácia, né? Eu, infelizmente, assim, tá ainda muito longe, assim, da favela, de certa forma, como coletivo, né? Como comunidade, né? Como um todo vencer, né, cara? Tem muitas coisas ainda para acontecerem. Nós tivemos agora um período, né, das questões ligadas a, ao poder público, eleições e tudo mais e tal, e pouquíssimas pessoas da favela, assim, digamos que genuinamente, né, da favela, ali, com o DNA na favela, assim, tipo, conseguiram se eleger, né, nos cargos municipais, né. Então, Marcelo, eu acho que tem muito trabalho ainda pela frente, muito trabalho. Bom, falei muito trabalho pela frente. Você tem um livro que está para sair também agora, né? Já tem o terceiro, né? Sim, na verdade, esse ano foi um ano assim super, digamos, atípico, né? E eu tive um livro publicado esse ano que foi o Morro dos Ventos, né? E eu acho que é no ano que vem, voltando a essa questão aí do fortalecimento das livrarias, né? Tendo um movimento muito legal assim desse fortalecimento das livrarias, né?
e da volta às aulas, né? Acho que vai ser publicado alguns títulos aí que o Otávio Júnior produziu, né? Há 2 anos atrás, o ano passado, agora mesmo durante o isolamento, né? Então nós teremos algumas novidades aí Muito pela legal. frente, né? Muito legal. Queria agradecer, Otávio, a sua participação aqui no Tô Lendo. Muito legal ter você. Vou mostrar de novo o Da Minha Janela, ganhador do Prêmio Jabuti de melhor livro infantil de 2020. Durante a entrevista eu já mostrei algumas páginas internas também. E esse que eu tive a honra de editar, né, pela Panda Books, O Livreiro do Alemão, foi o primeiro livro do Otávio, que ele conta, né, do menino lá que acha um livro jogado no lixo, no terreno baldio, e como esse livro, Dom Gaton, ó, eu não esqueço o nome, mudou a vida do Otávio. E então fico assim triplamente feliz por essa conquista, viu, Otávio? Muito obrigado pela sua Agradeço, participação. Marcelo, e assim, fico muito arrepiado, né, assim, quando eu me conecto assim com você e relembrando essas histórias, né? E eu vou falar que no Tô Lendo assim que o meu grande sonho, acho que é o grande sonho da minha vida, assim, é adaptar o Livreiro do Alemão para o cinema, né? Agora cinema ou outras mídias, né? Porque pode ser cinema, pode ser, sei lá, uma série, enfim, né? Ou pode ser o streaming, né? O meu grande sonho, e eu estou trabalhando muito para isso, é adaptar o Livreiro do Alemão para outras mídias, né? Bom, Acho que teremos novidades muito grandes. quem conhece o Otávio como eu conheci, sabe da perseverança dele, e ele não é de ouvir, não. Ele vai tentando, vai tentando. Não duvido, logo, logo a gente vai ligar a televisão ali, está lá o Livreiro do Alemão, com certeza. Ou no cinema, né? Que hoje a gente está falando do streaming também tão forte, mas a gente vai assistir essa história em audiovisual logo, logo. Parabéns, viu, Otávio? Obrigado, meu amigo. Um grande abraço. Gratidão por tudo. E agora nós vamos chamar Cláudia Fusco e as suas dicas da literatura nerd no nosso programa.